Paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs de todo o Brasil. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo na sua vida. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Pai do Senhor a todos, irmãos e irmãs de todo o Brasil. Todos vocês aí, fiquem ligados agora. A minha missão como um pastor é trazer a todos os homens a verdade, embora ela muitos esconderam nesses últimos dias e momentos da face da terra. Estou aqui na sala de ensino da igreja sede da igreja Santidade de Arrependimento e hoje, como vocês veem aqui na luz, vou estar passando para vocês e vocês vão entender que desenho é esse. Hoje eu quero trazer para vocês sobre, nós estamos vendo multidões ir para o inferno. São milhões e milhões de pessoas que desceram a sepultura do inferno por causa do pecado de adultério. Igreja, é um pecado terrível, tenebroso, que todo mundo acorda, igrejas acordam, pastores acordam, e você que tanto me ama, se a senhora estiver no segundo casamento, a senhora tem que largar, e eu vou explicar por quê. Dentro da Bíblia Sagrada, vamos ver que esse assunto é polêmico, que esse assunto é um assunto dos últimos dias, amém? Então fique aí, não perca esse ensino glorioso que o Senhor nos dará aqui nessa tarde, amém? Vai dar tudo certo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos toma nessa tarde, nos translada no seu santo amor para a defesa do Evangelho verdadeiro e nos dê a proteção divina pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus. Deus está aqui, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Meus irmãos, eu queria que você estivesse em casa aí, pegasse a Bíblia Sagrada comigo, e nós vamos agora ver o que está escrito na Palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre adultério. O que a Bíblia menciona sobre adultério. É o que vamos aprender hoje, sem mais delongas. E eu queria que todos estivessem aí, preparados. Então, todo mundo enxergando bem aí? Está cortando a internet? Não? Está tudo bem aí? Pergunta se está tudo bem aí, Anjo. Pastor, meus irmãos, está tudo bem? Está dando para ouvir o áudio, a imagem está boa? Isso. Está tudo bem aí? Está tudo certo? A imagem está boa? Tudo certinho? Então vamos lá. Vamos sair um pouquinho da terra e vamos estar falando um pouquinho. Temos um problema agora, estamos tendo reforma aqui na sede. Eu queria então passar para vocês sobre essa questão aí, nessa questão do ensino, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu queria dizer aos irmãos que nós não viemos aqui massagear ego de ninguém, tá bom? A gente está aqui para defender a verdade, não o homem. A Bíblia diz, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que é melhor agradar a Deus do que os homens. Então, deixar bem claro a vocês que a minha intenção aqui é alertar todas as almas, é alertar todos os homens que estão vivendo impiamente, muitos dos homens vivendo impiamente, e Deus sabe o seu coração e conhece a tua alma. Muitos estão vivendo uma vida depravada diante do Senhor.
pastores apoiando o segundo casamento, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Abre comigo a Bíblia em Mateus capítulo 19, amém? Versículo 1, Mateus capítulo de número 19, no versículo de número 1. Todos vocês, por favor, Mateus 19, versículo de número 1, amém? Mateus 19, 1. Deixa todo mundo achar aí. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o adultério. O que a Bíblia relata sobre o adultério, né? Vamos aqui estar vendo essa situação. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Vamos aqui. Todo mundo está enxergando perfeito? O vídeo está bom? Não está embaçado? Não está branco. Vamos lá. Está escrito assim. Presta atenção aí, hein? Todos vocês, hein? Tá? Vocês querem aprender sobre esse assunto mais um pouco? Quem quer, diga glória a Deus. Né? Tá tudo tranquilo, tudo bem? Se não estiver bem, a sua internet aí na sua casa. Estamos ao vivo. Vamos lá ver o que está escrito na palavra de Deus. E eu queria deixar para vocês aí que esse ensino vai fazer com que muita gente saia do canal. Né? Infelizmente, eu não estou aqui, né, para agradar o teu ego, mas sim a palavra de Deus. Está escrito assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-lhe grande multidão, e curou eles ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando, dizendo: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então os fariseus perguntou para Jesus: peraí, vamos ver o que ele vai falar acerca do casamento. Ele, porém, respondeu, disse: não tendes lido aquilo que o fez no princípio macho e fêmea o fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disse-lhes então: por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar vossas mulheres, mas o princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, qualquer que... Aqui que está o versículo que nós vamos entrar, porque é aqui que entra a confusão. A confusão das igrejas, dos pastores, entra nesse versículo aqui. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Amém? Glória ao Pai, ao Filho. Quantas pessoas estão aí conosco? 422. Glória a Deus. Vai compartilhando esse vídeo com os pastores adúlteros, de 2, 3 casamentos. Graças a Deus, Mauriette largou do Magno Alta. Né, Magno Alta? Esse corpo não era do Senhor, não. Então, vamos ver quantas cantoras estão casando 2, 3 vezes, 4 vezes. Kleber Lucas, 8 vezes. Vamos ver se a Bíblia fala o que disso. Igreja, presta bem atenção. Olha o que ele disse: aquele que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou seja, de pornéia, e casar com outra, comete adultério. Igreja, presta atenção. Ele está falando que se casar com outra, no sentido de padecer pelo pecado. Se não for por causa disso, muitos alegam que pode. Então ele fala, mas se não for por causa, não pode. Mas se for por causa de a mulher me trair, eu posso. Aí que vem o problema. Não pode. Aqui Jesus está falando sobre 3 motivos. Você pode ver que antes de perguntar isso para ele, ele começa a falar da lei de Deus desde o princípio. Unirá o homem e a mulher, ou seja, unir, se juntar,
Unir significa se colocar os dois no mesmo entendimento, ou seja, na mesma prática, na mesma função. Então, unir a mulher e o homem. Quando Deus chama para unir a mulher e o homem, como fez Adão e Eva, Ele chama para uma aliança eterna, assim como também Jesus colocou como se fosse noivo da nossa igreja, e colocou também a igreja como noivo, e Israel também como noivo, e fez essa aliança eterna. Nesse caso aqui, estamos vendo algo terrível. As pessoas estão falando que pode casar. Então veio o diabo lá no inferno e falou: ó, se seu marido trair você, você pode casar com outro. E o que Jesus falou? Olha, se a carta de divórcio Moisés liberou ela, foi pela dureza dos seus corações. Ou seja, o perdão é necessário. Ah, mas o meu marido me traiu 7 vezes. E daí? Perdoará o seu irmão só 107? Não, digo-lhe 70 vezes 7. Então vemos que o perdão, porque o fumar cigarro, o cobiçar, o mentir, os prazeres da carne como o sexo. O problema é que quando alguém trai um outro com outra esposa, vem um lado sentimental. Aí que abate mais profundamente a pessoa, porque não é apenas um cigarro, ou apenas uma olhada, ou apenas gerou-se a morte. O pecado consumido, a mulher diz que gera a morte. Então vemos que é por isso que é difícil os homens hoje perdoar. O cara pega a esposa com outro, já vai casar com outro e fala: ah, pastor, a minha esposa traiu. E muitas vezes fala que traiu sem ter traído. Se você olhar para esse lado, só de cobiçar, você já adulterou com ela. Jesus falou isso. Imagina se todo mundo que cobiçar as mulheres, imagina se todo mundo cobiçar a mulher e do outro, o outro separar, falar: não quero mais porque você cobiçou a mulher, porque segundo isso também era necessário. Jesus falou que só de cobiçar você já deitou com ele. Então imagina a bagunça que não ia ser o evangelho, né? Ah, eu vou para a mulher na rua, eu vou separar, eu vou casar com outro. Então, meus irmãos, não podemos levar para esse lado carrancudo da situação. Existe um fator necessário, que é o fator do perdão. Jesus perdoou o homem. A Bíblia diz que Deus também perdoa Israel, mesmo sendo ela adúltera. Jesus pegou Oséias, lá no livro de Oséias, e fez Oséias casar com uma mulher de muitas prostituições. Mulher que andava com outros. Assim Deus falou: olha, Oséias, você está vendo agora o sentimento que eu tenho por Israel? Eu amo Israel, eu sou marido de Israel, eu amo minha esposa, mas ela está casando com outros deuses, ela está tendo relações íntimas com outros deuses, cultuando. Quando você presta um culto, você tem relação íntima ao teu Deus. Quando nós prestamos a um culto, temos relação íntima com o nosso Deus. E assim Israel estava fazendo com Balaíns, Baal, Astarote, transando com outro homem, transando, tendo relações íntimas. Então veio o adultério da nação de Israel, quando chamaram de nação adúltera, ou nação prostituta, porque Deus, quando está noivo, para Deus já está casado. Embora seja que nós vamos aprender isso, como aconteceu com José e Maria, né? E vamos aprender por quê. Então, irmãos, o que Deus une, não separa o... Ó, vamos começar no começo. Aqui eu tenho uma caneta. Eu vou aqui trazer para vocês, dar um zoom aqui se for necessário, no ensino. Aqui está o homem e a mulher. Sabemos nós que quando eles se unem, segundo a Bíblia Sagrada, essa carne e essa carne tem o mesmo efeito. O apóstolo Paulo diz que a lei do casamento, a mulher agora é do esposo, o esposo agora é da mulher, automaticamente propriedade um do outro, ao ponto de dizer que coisas que devem ser resolvidas tem que trazer ao conceito mútuo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 7. Então, o conceito mútuo é o quê? É um optar e o outro compreender. Se não há essa compreensão, tem que voltar novamente à situação, ver aonde o destino vai ser tomado. Então, nessa relação de sentimentalismo, de opiniões dentro de casa, aí tem que ter conceito mútuo. Mas a opinião do sexo, da transa, ali não pode ter uma terceira pessoa, porque é uma intimidade. Intimidade é algo
separado, que não pode ser ninguém se infiltrar e que deve ser totalmente tomado de muito respeito para com o outro. Então, quando está tendo uma relação depois do casamento, o corpo se une. É tão séria essa questão que o apóstolo Paulo disse que se você transar com a meretriz, automaticamente você pode ter entendimento que o seu corpo fez um corpo só com ela. Olha que forte isso daí. Então ele está falando, olha, se você não saber, se você ter relação com uma prostituta, você se faz uma só carne com ela? Isso é Bíblia Sagrada, tá? Para quem não conhece. Então nesse caso, o marido e a mulher, eles são um para o outro. Não existe uma terceira pessoa. Ah, mas Deus está no casamento, mas Deus não interfere no casamento. Porque é um matrimônio dos dois. É um para o outro, é a lei de Deus. Amém? Então essa terceira pessoa ela não pode existir. Ela não pode existir. Por quê? Porque essa terceira, dá para ver bem, hein? Essa terceira, ela não pode subir na cabeça dessa mulher e nem na cabeça desse homem. Então, o que ela vai fazer? Ela vai descer aqui no meio, ó. E olha o que acontece com essa terceira pessoa antes. Separa o casal. Forte ou não é? Hã? Verdade. Então separa o casal. Olha só a terceira pessoa que ela fez. Então automaticamente tirou a forma real da coisa. Tirou a forma de 1 Coríntios 7, que o corpo da mulher é do marido e do marido da mulher. Então se tirou a forma, é um intruso, adulterou. O que é adultério? Isso aqui. Vocês estão vendo um círculo branco. Eu fiz o círculo, a forma original era branco. Vocês acabaram de ver branco. Mas as pintinhas pretas tomaram uma forma, outra forma que não era a forma original. Então isso chama-se adultério. Uma gasolina com água que venderam em 2010 aqui no Brasil, em vários postos do Brasil, é gasolina adulterada, porque não tem a forma original, não tem a forma natural. Então, se não tem a forma natural, é adultério. E Deus não fez 3 pessoas, porque 3 pessoas é poligamia. Mas o meu marido traiu a esposa. Então, pela dureza do coração, ela faz o quê? Ela se separa. Ela pede carta de divórcio. Aí ela pode casar com outro? Não! Por quê? Vamos ler agora o que está escrito no livro de Romanos. Todos acompanham comigo em casa. Romanos, todos estão mostrando o ensino, diga glória a Deus. Romanos capítulo 7. Pega aí na sua Bíblia aí, pastor adúltero. O adúltero, brabão. Pega aí, seu brabão. Você está indo para o inferno, você não está vendo não? Que esse adultério está montando a sua cacunda. Romanos capítulo 7, versículo 1. Adúlteros, se arrependam. Não sabem vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem tanto que ele vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre do marido. O que ele quer dizer? Enquanto esse cara aqui estiver vivo, essa mulher não pode casar. Enquanto esse rapaz aqui estiver vivo, essa não pode casar, não, porque o corpo dela está na terra. A lei do matrimônio, a lei do casamento, não se deve unir com ninguém, porque ele a repudiou, no caso, afastou dela. Ela não pode ter ninguém, ela não pode de forma nenhuma, porque o corpo dela que ela se uniu está na terra. Então ele está dizendo aqui, enquanto o homem viver, a lei ainda está ligada. Assim como Paulo disse, olha, tem poder o testamento se o testador ainda está vivo? Não! Por isso que Jesus morreu para dar um novo testamento. Por isso que a Bíblia está o Velho Testamento, o Novo Testamento, é porque é a morte de Jesus. É a morte e a crucificação do nosso Senhor. Vamos ver até o versículo 2.
porque a mulher está sujeita ao marido, Romanos 7,2. Enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Está entendendo, meu anjo? Amém. Se ele morrer, aí ela pode casar. Caso contrário, nunca. Enquanto ele estiver vivo, a lei do casamento estará sobre os dois. Ai, pastor, mas eu casei errado. Não interessa. Não interessa. O povo perece por falta de conhecimento. Deus não tem culpa nenhuma das suas escolhas. Deus não tem culpa das suas escolhas. Você não orou, o problema é seu. Senão não teria o que o homem semear e se fará para você, só para os outros. Não interessa. Ah, mas eu estava antes da conversão. Olha aqui, conversão. Aqui antes, eu era casado no meu segundo casamento. Mas, pastor, eu não sabia, eu não conhecia a Bíblia. Ele é o meu segundo casamento, agora eu me converti. Duas frases, tá vendo aqui, ó? Conversão, antes, tempo da ignorância. Dizendo aquele versículo que Deus não leva a todo o nosso tempo de ignorância. E novo homem. Então a conversão está no tempo da ignorância, uma seta retrocedendo e uma seta levando ao novo homem. Então essa é a conversão. Mas aqui, no tempo da ignorância, eu estou no segundo casamento, eu não sabia. Agora eu me converti, não tem problema. Tem que largar. Por quê? Porque você não conhecia o pecado, por isso você pecou. Agora na conversão você conhece. Agora na conversão você conhece. Então, como nós não conhecíamos, éramos ignorantes. Não somos mais ignorantes e nem podemos usar a ignorância de passar desapercebido de um erro. Então, automaticamente, esse cara aqui tem que se converter. Por exemplo, eu cheirava cocaína no tempo da ignorância. Conheci Jesus e o que aconteceu? Eu conheci Jesus, o que aconteceu comigo? Eu vi que realmente cocaína era do diabo. Prazeres da carne, vícios, viciados. Então eu vou continuar usando cocaína? Sim ou não, quem está em casa? Vou continuar usando onde? Não! Porque eu me converti, agora é novo tempo, obediência a Deus. Está doendo aí em casa, hein? Achou um que gosta de perder a cabeça, hein? A Bíblia diz o quê? Que Herodes estava falando, saindo com a mulher do seu irmão. Então o profeta João Batista diz: ei, Herodes, tu está com a mulher do teu irmão, teu adúltero. Herodes, sendo rei, viu que realmente ele estava no pecado, perdeu a cabeça por defender a prática da justiça e blasfemar contra a prática do adultério. Não aguentou. Herodias estava lá, não aguentou. Arranca a cabeça desse cara, porque eu quero continuar nesse adultério. Então muita gente me odeia porque eu prego o que a Bíblia manda. Porque nós somos homens de Deus. Nós não queremos viver na terra o pouco que a gente vai viver, trazendo ensino mentiroso para vocês, como muitos estão distorcendo a Bíblia Sagrada. Vamos lá, e na sua igreja não prega sobre isso, porque tem muito em adultério, dando dízimo alto, e o pastor não pode falar porque o dízimo é alto. O dízimo é alto. Então é isso que está estragando todo. Vamos para o capítulo 3, versículo 3. De sorte que viver no marido será chamado adúltera. Olha lá, Romanos 7,3. Se a mulher casar com o marido vivo, ela é adúltera. Olha só, se for de outro marido, mas morto o marido, ela está livre. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Romanos 7,3. Pode pegar na sua casa e ler lá. Então, essa pessoa não existe. E mesmo na separação ela não pode existir.
Mas pastor, você falou que ela entrava no meio, sim, mas ela agora, se ela não entra no meio, ela não pode fazer a parte dessa daqui, ó. Ela não pode fazer a parte dessa, por quê? Porque não foi ela que foi ligada a esse corpo. Dá para ver certinho? Não foi essa mulher. Quem está entendendo em casa? Antes ela entrava no meio e separava os dois, a adúltera. Mas eles separaram por causa de prostituição ou adultério. Mas ela não pode, se a mulher aqui traiu o esposo, essa não pode subir em cima dele e fazer papel dessa daqui. Por quê? Porque não foi ela que foi unida. Na onde nós unimos o casamento? No cartório. Unimos o cartório diante de um homem ou mulher levantado de autoridade divina, ou seja, no juiz cartoral. Então não existe esse negócio de comunhão de bens, união estável. Isso não é casamento. Casamento é com testemunhas, com livros da atas da justiça brasileira, pois a justiça de Deus se completa com a justiça humana. Então a Bíblia diz: se dois ou mais ligar na terra, será ligado na onde? Céu. Na onde? Céu. Exatamente. Então se você disse, até que a morte vos separe, você falou isso no teu cartório. Você comprometeu diante dos homens, diante de um juiz terreno e diante de Deus. Então não morreu. Tem que ficar permanecer sem casar, não morreu, até que a morte vos separe. Então aqui vocês veem que o adultério tira a forma que Deus colocou na terra. O adultério traz outra situação diferente. Assim como a terra existe e o céu existe, são mundos paralelos. Não deve ter nada que possa contender sobre aquilo que Deus uniu. Então, sabemos nós que uma terra adulterada não nasce planta. Muitos conhecem, quem é agricultor sabe que existe terra adulterada. Essas terras adulteradas, elas são terras mortas, que não nasce nada. E isso acontece também na prática do casamento. Vamos ver 1 Coríntios, pega lá, vamos voltar lá. 1 Coríntios, capítulo 7, daqui a pouco eu vou falar sobre José e Maria, o que aconteceu com a mãe de Jesus. Capítulo 7, verso de número 10 em diante. Amém? Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 7. Todos estão aí ouvindo? Diga glória a Deus. Está tudo bem aí? Está aprendendo, meu anjo? Amém. É forte ou não é? Forte mesmo. É brincadeira ser casado? Não. Hã? Não. Não é brincadeira. Vamos lá. Vamos lá. 1 Coríntios 7, versículo 1. Vamos lá. Paulo diz: ora, quanto às coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse mulher. Então você que é solteiro, era bom você não tocar em nenhuma mulher. Aí Paulo diz: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então as mulheres também sentem essa falta de homem. Não é só o homem sente falta de mulher, está escrito na Bíblia, lá no 1 Coríntios 7:2. No dia da irmã falar: eu não sinto falta. Sente, né? O organismo genitário da mulher e do homem foi feito um para o outro. A mulher sente vontade de soltar o seu orgasmo e o homem sente vontade de penetrar e soltar o seu orgasmo. Isso é uma conjunção de fatores e uma conjunção que Deus determinou no céu. Um corpo pedindo o outro. É nesse fato que leva a esses casos de prostituição. Então Paulo falou: se vocês não aguentam essa tentação carnal, casem, para que vocês dê prazer ao outro. Então eu digo 3, o marido pega a mulher devida pelo preço da sua sorte ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido, e também da mesma maneira o marido não tem isso que acabamos de falar. Foi isso que falamos? Que um manda no outro? Sim. Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo. Acabei de falar também sobre o consentimento mútuo. 1 Coríntios 7,4. Muita gente ainda fala que não conhece a Bíblia, hein? Muita gente acha que não conhece a Bíblia. No versículo 5, no 6, digo porém isso que por prevenção e não por mandamento. Bom que seria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, um de uma maneira ou de outra. Digo aos solteiros e viúvas que lhe é bom ficarem como eu. Mas agora,
Acontece que Paulo, agora aconteceu um problema aqui nesse versículo. Paulo, ele andava, ele dizia, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele disse isso várias vezes. Então agora, nesse exato momento, ele está olhando, ele está pregando para o povo, aí Jesus entra dentro do corpo dele e fala. Aí ele falou, opa, a coisa que mudou agora, hein? Capítulo 7, versículo 10. Todavia os casados, não mando eu, mas o Senhor que está dentro de mim. Barabasui, quem mandar. Jesus estava falando no corpo de Paulo aos casados. Olha forte, que a mulher não se aparte do marido. Jesus não tem prazer que ninguém se separe. Jesus não tem prazer que o homem se separe da mulher, que a mulher se separe do homem. Não é o prazer de Deus, não é o prazer de Deus. Deus abomina a separação de casais, porque a separação de casais dá transtorno na família. Um filho sem criar com o pai, ou uma filha sem criar com a mãe, isso acaba com a árvore genealógica. Se porém se apartar, que fique sem casar. Pega isso aqui, ó. Sem casar. Não pode casar. Se porém, e que o marido não deixe a mulher, mas os outros de goiânia no seu, se algum tem um irmão ou mulher descrente, e ela consiste em habitar com ele, não a deixe. Ou seja, a minha esposa não é crente, mas tudo bem, ela não impede de eu servir a Deus? Tranquilo. Mas se ela impedir, eu me separo. Ai, pastor, Jesus, então, a única maneira que a Bíblia menciona para se separar quando consiste em coabitar. Se você chegar e falar assim, quer ficar comigo? Não, não quero que você sirva mais esse Deus, eu não quero você mais. Se ele falar que não quer você mais, aí você dá a carta de divórcio. Deus aprova essa carta. Mas você não pode casar mais. Por quê? Deus não chamou nós para servir o homem, mas sim para servir a Deus. Jesus disse, quem ama teu pai, tua mãe, teus irmãos, mais do que eu, não é digno de mim. Pois eu vim trazer a espada, e não a junção de famílias. Por isso que essa porcaria dessas igrejas que ficam falando, é uma igreja de família. Aí vem um monte de gente assim, ó, na foto da placa da igreja. Não! Tem que ter separação para fazer a obra do Senhor. Aí ele diz, porque onde se salva a mulher, salvará o teu marido, você ficar com ele? Você tem certeza? É isso que ele está falando, você vai se perder juntamente com ele também. O caso de Jesus, por exemplo, Jesus nasceu no conflito. Por quê? Porque Maria e José eram noivos. Naquele tempo, eles tinham como tradição se juntar no noivado, mas eles eram tão tementes a Deus que eles não tinham relação sexual. Maria era virgem quando concebeu a Jesus. José poderia falar assim, olha, a minha mulher caiu em porneia. Porneia é uma palavra em grego, porneia e morcheia é totalmente diferente. Porneia é prostituição, sexo fora do casamento. Maria poderia estar nesse pecado, e José poderia casar de novo, porque se você é noiva do seu, é isso que ele quer dizer aqui, é isso que Jesus quer dizer, é isso que Jesus quer dizer em Mateus 19, não é essa porcaria que se ensina não, é prostituição, ele está falando, prostituição é fora do casamento. José poderia casar de novo, porque não foi junção do casamento, não estava consumado diante do concílio. Então, morcheia é adultério, porneia, prostituição. Porneia significa depravação de costumes, libertinagem, prostíbulo. Pode ler lá no dicionário. Então, poderia ele casar de novo, e ela ia ser o quê? Apedrejada.
tanto as que prostituem e as que cometem adultério. Ou talvez não. Mas a Bíblia diz que aquela mulher que atuou em vítima de adultério, Maria Madalena, ou ela era casada, ou ela estava entrando num casamento. Por isso que ela ia ser apedrejada. Deus jamais amou o adultério. A Bíblia diz que Deus detesta o divórcio. Eu detesto. Deus não pode nem olhar para o divórcio. Nem olhar para o divórcio. Então, se está no segundo casamento, continuar pecando, vai para o inferno. Adúlteros não herdarão o reino de Deus. Adultério é inferno, é lago de fogo. Essas igrejas que praticam o segundo casamento e deixam acontecer, pastores, obreiros, vai queimando fogo eterno. E Deus está avisando vocês. Pode chorar, pode espernear, vai orar e ver qual que é o futuro da sua vida. Uma vez um irmão chegou e falou assim para mim: o pastor fez um vídeo para o pastor Júlio, acabou com a minha família. Não era a sua família. Essa mulher não era tua. Não era a sua mulher. Jesus não casou 2 vezes. A Bíblia diz que tinha 10 mulheres para Jesus casar 2, mas 2 tipos de mulheres. 5 prudentes e 5 loucas. Jesus casou uma vez só. A louca veio tentando casar com Jesus. Sabe o que Jesus falou? Não conheço vocês. Jesus não é adúltero para casar 2 vezes. Essa questão, a pessoa pediu perdão. Eu adulterei, eu pedi perdão. Pediu perdão, tem que largar. Aquele que confessa o teu pecado, deixe, alcançará a misericórdia. Quem não deixa, não alcança. O divórcio que Deus detesta é do verdadeiro casamento, porque esse casamento que a senhora está não é seu. Esse homem que a senhora não está, a mulher dele está viva. Então vocês não podem depender de homens. Homens, vocês não podem depender de mulheres. Vocês têm que depender do Senhor, que fez os céus e também a terra. É isso que Deus está falando. Quem poderá contra esta verdade, meus irmãos? A Bíblia diz desde Êxodo 20:14: não adulterarás. Em Provérbios 6:32 dizendo: mas o homem que comete adultério, ele é falto de juízo na cabeça. Olha que forte isso. E todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Aí ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério. E por que ele está falando? Qualquer um adultério com ela. Por quê? Porque todos que amam as paixões da carne e as paixões do mundo colocam aquelas paixões como teu Deus. Então Deus está falando que adultera aquele que já está amando mais os seus prazeres do que a Deus. Ele está adulterando contra Deus. Vamos lá, um versículo, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabem que aquele que faz amizade do mundo se torna amigo de Deus? O que ele quis dizer com isso? Que o mundo já tem um príncipe, que ele já tem um Deus. O mundo já tem um Deus, e não é Jeová. Então já está em adultério contra Deus. Então ele está dizendo aqui, ora, Gálatas capítulo 5:19: as obras da carne se manifestam: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes de Vito. E vos advertir que aqueles que praticam tais coisas não herdará o reino de Deus. Então, quem está no adultério, na impureza, facção, pode ser criminoso qualquer facção, pode ser de inveja, embriaguez, orgia, transar com 2, 3, orgias, está falando de dissensões, muitas pessoas, ódio, discórdia, ciúme, ira, engano. Todos que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem balela, não tem massagem para homem aqui. Por isso que esse canal é confrontado. É porque nós vimos com a verdade. Se vocês quiserem aí ler as verdades, vai. Naquele dia, o justo juiz vai te condenar vocês. Porque ele falou: não enviei meus servos Júlio César para avisar vocês? Não enviei meus servos, os profetas, para avisar vocês que isso é adultério? Tem muitos pastores do YouTube em adultério. Dizem profetas, revelam, expulsam demônios, curam até curas e milagres. Mas Jesus disse naquele dia, lhe perguntarei: Senhor, profetizamos em teu nome. E ele vai falar o quê?
Afastai, porque eu não te conheço. Por que não conhece? Porque você não é minha esposa. Você se tornou amante de outro Deus. Então tome muito cuidado. Levítico está dizendo lá, não deite com a mulher do teu próximo. Se deitar, está se contaminando. Então está falando também sobre essa questão. Então, cometer o adultério. Olha o que diz em Provérbios 19. Gazela amorosa, corça graciosa, que o seu seio de sua esposa sempre o farta de prazer, e sempre brilhar em carinho dela, porque meu filho ser desencaminhado pela mulher imoral, porque abraçar o seio de uma leviana. Está vendo? Ele está falando, ama a tua esposa. Não vai abraçar o seio de uma leviana, de uma mulher prostituta. Vai beijar o seio da tua esposa, vai parar fazer carinho nela. É isso que está falando aqui. Então, eu quero dizer para vocês, na lei de Moisés ele dizia aproveitar, mas aí a Jesus falou assim, começar a escrever o chão com o dedo. Que continuava, então agora ele levantou e disse, se algum de vocês não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, adultério, pecado do século. Adultério, pecado. Tem uma igreja muito conhecida no Brasil, que somente os presbíteros podem casar de novo, os membros não podem. Imagina uma desse? Virou o quê? Kama Sutra dos obreiros e pastores? É isso que Deus está condenando. Essa desgraça aqui, ó. Essa desgraça do adultério, que destrói famílias, que destrói lares, mulheres adultas que entram agarrando os seus maridos, homens adultos que traem sua esposa. Deus vai condenar vocês. O prazer dura só um minuto. O gozar dentro de uma vagina dura por algumas reações de segundos. Depois a sua alma está triste, varão. A sua alma fica angustiada. Pular em cima do homem que não é teu, tocar num corpo que você mesmo não se originou diante de Deus e dos homens, vocês estão com a mão de imundícia e Deus vai condenar vocês. Que Deus abençoe vocês. Então, não pode casar de novo. Eu pedi perdão, então larga. Sabe o que você faz? E não vem entrar em depressão, não, eu larguei, estou deprimida. Então não foi o Espírito Santo que te convenceu. Porque o Espírito Santo convence. E a pessoa larga com muita alegria e diz, eu quero morar no céu de glória. Essa questão, a Assembleia de Deus, de todos os quase ministérios assembleianos, de todas as igrejas pentecostais, estão de novo alertando, dizendo que pode casar. Não pode. Não pode. Se vocês quiserem ir para o inferno junto com eles, vocês vão. Não pode casar pela segunda vez. Que Deus nos abençoe. E se você é pastor, você tem que ser marido de uma só mulher, bispo irrepreensível, não dado ao vinho, e que teus filhos sejam exemplo. Que o Espírito do Senhor compareça sobre vocês, e que Deus nos console em toda via, em toda glória, porque o Senhor nos fará caminhar no seu tempo. Desejamos para vocês que nós devemos fazer a menção do Senhor, colocar em nossos corações. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde o pecado que era pecado não é mais pecado. Deus condena um divórcio, e Ele vai pegar, arrancar o pescoço de vocês no juízo. Há um lago de fogo e enxofre preparado para os adúlteros, afeminados, homicidas, presunçosos. Todos vão queimar naquele lugar para toda a eternidade. Vocês estão brincando por um Deus que vocês não conhecem. O amor de Jesus ofuscou a justiça de Deus para vocês. Para mim não. Ele ama, mas também fere. Anarai tofandará basui comanagashebe nagasema nakomana. Deus irá com a sua pá, arrancará da tua eira aquilo que presta, vai, e aquilo que não vai para o fogo. E assim será milhões e milhões de seres humanos lançados na fornalha de ardente fogo ardente, para queimar para séculos e séculos, séculos e séculos. Deus não vai levar em consideração o amor nessa situação, porque Deus odeia o adultério. Israel adulterou, e Deus não quer ninguém amigado. Pare de transar com esse homem, esse corpo não é seu. Para de deitar com estranhos. Segundo Deus falou para Israel, vocês deitaram com estranhos. Deus vai julgar a cada causa. Da sub de cara. Pega hoje,
Comece a orar em prol da sua vida, para que Deus dê uma direção para você sair desse adultério. Se você não depende de macho dando dinheiro para você, não. Ei, ô jovem, você não prende essa mulher limpando a sua cueca, não. Prefere ficar solteiro, lavando a cueca na mão, você dormindo tarde e uma senhora ir trabalhar e limpar a privada. Mas que um dia você sair do corpo, vocês vão para o céu. É isso que Deus quer da igreja, que se arrependam e que voltem ao primeiro amor, porque o juízo de Deus está próximo. E naquele dia não terá escape. Os pastores serão lançados no fogo, porque apoiaram o adultério, a fornicação, a prostituição, a mentira, o ambicionismo, a luxúria, a lascívia, a vaidade. Todos vão queimar no fogo que arde. Deus está com a sua foice nas mãos para ceifar as almas. Que Deus os abençoe pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se o senhor não gostou, vê o que o senhor pode fazer. Nós somos profetas da última hora. A nossa alegria é morrer pelo Evangelho. Estamos aqui como remanescente de Deus para pregar a verdade que vocês, por causa de dinheiro, ofuscaram. Que Deus tenha misericórdia, que o Espírito do Senhor esteja sobre vocês e que Deus possa confortar os nossos corações. Grande abraço, fica na paz. Espero que tenha aprendido bastante. Então, não existe uma terceira e ninguém em cima do outro. Casamento, unificação, uma só carne, um sentindo o outro. Não se deve colocar uma terceira pessoa e nem tampouco mudar a forma daquilo que Deus originou. Beijo no coração.